We normally see envy as jealousy of someone. For example, I have a neighbor who has a bigger car than me, and so I'm envious because I want that car myself. But you see it in quite a bigger way. Would you talk a bit more about that? How you see envy? A ideia que o mundo tem é que a inveja seria praticamente, né, uma ideia de crescimento. Mas a inveja é geralmente negar não só o que o outro tem, mas o que a própria pessoa tem. Porque a questão, por exemplo, da vida, o ser humano, ele sabe que a vida não pertence a ele, não foi ele que criou a vida dele. Então ele nega. E com isso ele também nega a existência de uma vida melhor nos outros. Então ele tenta destruir não só o que os outros têm, principalmente, mas também o que ele tem. Agora, isso ele faz de modo inconsciente, porque a inveja, sendo contra o bem, a privação do bem, também vai tirando a inteligência dele, vai tirando a consciência. Então a questão da inveja, da inversão, leva o ser humano a um estado inconsciente realmente, mas pela atitude que ele tem contra a consciência. Alguns exemplos práticos de inveja que a gente verifica no atendimento dos clientes, mas mesmo na nossa convivência, quando um casal, por exemplo, um tem inveja do outro e um tenta sabotar o desenvolvimento do outro. Então, é como se fosse uma gangorra. Quando um está melhor, está querendo subir, o outro entra em depressão, entra em crise e vice-versa. Existe muito esse tipo de relacionamento de inveja entre um casal. Quando um deles começa a tentar se desenvolver, o outro tenta afundar e vice-versa. Outra questão, por exemplo, que a gente verifica muito é a eterna insatisfação que as pessoas têm. Estão sempre insatisfeitas. Insatisfeita com o peso que tem, com a cor dos cabelos, com o tipo físico, com o país onde nasceu, a cidade onde mora, a família que teve. Acredita que a vida dos outros é mais fácil do que a própria vida, que ele foi menos beneficiado pela vida do que as pessoas de sucesso. Esse é um exemplo típico do invejoso, está eternamente infeliz e insatisfeito. And how does that demonstrate envy, Dr. Claudia? Então, porque a inveja faz com que a gente se torne inconsciente do bem, do belo e do verdadeiro, da beleza que existe nas coisas, nas pessoas, na nossa vida, em nós mesmos, do valor das coisas que nós temos. Então, a nossa tendência é sempre queremos outra coisa. Então, isso não me faz feliz, esta pessoa não me faz feliz, aquele não me faz feliz, mas outro faria. Sempre, o invejoso sempre tem um mas na vida dele que tenta justificar a sua infelicidade. Então, vai tudo bem comigo, mas... Então, esse mas identifica muito uma expressão invejosa. Então, o olhar do invejoso, como o Dr. Kepp falou, é um olhar que inconscientiza o bem. Ele torna inconsciente o bem, a beleza que ele vê. Então a vida vai ficando cada vez mais pobre no seu olhar. Compreende? Ele já vê as coisas pobres, sem graça, boring, chatas, difíceis, sofridas, compreende? Por causa da inveja que ele tem. Então ele nega o valor das coisas e das pessoas. What is this link between envy and inversion? You may need to describe that a bit for us. In quer dizer não. Versão quer dizer não ao certo. Então a inveja significa uma não versão certa das coisas. Então quer dizer que a pessoa não aceita o que é certo, então aceita o que é errado. E poderíamos dizer que pela própria inveja a pessoa dá valor ao mal e rejeita o bem. Então o invejoso não aguenta o bem, não aceita a beleza. Então já automaticamente vê o bem, o belo, como um mal para a vida dele, como algo que vai prejudicá-lo. Por exemplo, a pessoa muito invejosa,
vê a felicidade do outro, o bem do outro, como a própria infelicidade. Então, quanto mais o outro está feliz, mais infeliz ele se torna. Então, a própria inveja causa a sensação de inversão. É uma repugnância pelas coisas bonitas, boas e verdadeiras. A gente tem essa reação de não querer, como um choque energético, pela inveja. Então, já percebe as coisas upside down, invertido, ao contrário. Que a inveja, né, é que causa a inconscientização no ser humano. Então, o ser humano muito invejoso é o ser humano mais alienado. Quanto mais alienado ele é, quer dizer, fora da realidade, mais invejoso ele é. Então, não é uma questão que o ser humano é inconsciente. O ser humano, ele se torna inconsciente pela vontade, por causa da inveja, que é base na vida dele. Olha, Cláudio, a questão da inveja, ele gosta mais desse tema, dessa questão de inveja, né? A questão da inveja pode ser vista da seguinte maneira: o ser humano, a vida que ele tem não é dele. Então ele sabe que não foi ele que criou a vida dele, então ele não gosta disso. O ser humano quer fazer aquilo que ele quer fazer, então ele quer ser assim, um Deus criador também. Ele sabe que a criação veio de fora, então ele não aceita, porque ele recebeu essa vida de fora, então ele não quer essa vida. Ele quer organizar outra vida, como a pessoa que, por exemplo, tem um emprego, tem um trabalho e quer fazer outro por causa da inveja. Então o ser humano, esse é o grande problema. Ele nunca quer fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele nunca quer melhorar aquilo que ele sabe. Por exemplo, ele trabalha no serviço de magistério. Então, de repente, ele começa a ficar invejoso, ele quer fazer outro serviço, achando que outro serviço ele vai fazer bem. Então, ele não quer fazer o que ele deve fazer e melhorar aquilo que ele deve fazer, mas em homenagem, vamos dizer, à vida que ele recebeu. E aí a questão do link, da ligação que ele tem com o Criador. Então ele quer ser o Criador de tudo que ele faz. E é por isso que ele vai parando cada vez mais. Are you saying then that we're envious of God? É o maior problema. O ser humano, o único ser humano que faz realmente o que deve, é aquele ligado com o ser divino, com Deus. Se ele não tiver essa ligação, ele não faz, ele vai contrariar o ser divino até cair na doença mais grave. A esquizofrenia, se vocês virem nas psiquiatrias, é uma atitude do indivíduo de se opor a tudo quanto é existência, de não querer nada que não tenha sido feita pela imaginação dele, pela fantasia dele. Então, o que é a doença? É o ato da pessoa de querer fazer com que exista uma coisa que não existe e não pode existir. Então, a doença do ser humano é porque ele quer viver uma vida que ele não pode viver. Então, a gente fala, isso é uma coisa doida, mas o ser humano é doido mesmo, né? Então, na face da Terra não existe um ser humano que não seja assim, vamos dizer, ao contrário, porque ele nunca quer fazer aquilo que ele pode fazer em torno da vontade do ser divino.